o que fazer na situação da empresa simplesmente fechar a cortina num momento de crise, como a gente está vivendo, né? Que alternativa se põe com relação a essa situação, né? Por parte do sócio, enfim, do administrador dessa sociedade que vivencia esse momento de crise, né? Bom, o momento presente, né? Em virtude da pandemia, a gente já teve crises semelhantes, mas nunca tão grave quanto a presente e tão aguda, né? Tão incisiva sobre a vida das empresas. E realmente a gente imagina que num futuro breve, em breve nós teremos o reflexo disso nos nossos processos, né? Nós teremos uma nova leva de tentativas de corresponsabilização dos administradores por conta de dissolução irregular causada, né, no substrato, né, em última análise, por conta da pandemia, enfim, uma coisa que é notória. A situação era mais ou menos essa e eu encaminhava algumas reflexões com relação a isso. Em primeiro lugar, com relação à própria execução fiscal. Repetir, com perdão de que posso ficar redundante para quem assistiu, mas se o áudio ficou travado, então a ideia é repetir. No caso da dissolução irregular, com base na súmula 4 e 5 do STJ, o que nós temos? Em primeiro lugar, o que está por trás da súmula é o princípio da responsabilidade patrimonial. Ou seja, o patrimônio desta sociedade que vivencia esse momento de crise, ele serve de garantia para o adimplemento das obrigações que são de interesse, no caso nosso, da Fazenda Pública. A Fazenda Pública, então, tem interesse sobre o patrimônio daquela sociedade empresária, que tem autonomia, tem titularidade, ela tem, enfim, autonomia mesmo com relação à pessoa dos seus sócios. Pressupostos, enfim, vantagens decorrentes da personalidade jurídica. Bom, o sistema societário busca preservar essa responsabilidade patrimonial e estabeleceu mecanismos pelos quais se deve atender o interesse creditício dos demais credores, inclusive da Fazenda Pública. Ou seja, é um procedimento bastante custoso, demorado, burocrático, um pouco chato, enfim, que se alonga no tempo, dependendo do volume de faturamento, volume de contratos, enfim, negócios pendentes dessa sociedade. Significando que nós precisamos passar por um procedimento em que vai se apurar o ativo, vai se liquidar o passivo, vão se encerrar os negócios pendentes. Se ela tem uma locação, por exemplo, ela tem que entregar o imóvel locado, tem que indenizar os empregados, tem que pagar os fornecedores, tem que cancelar o telefone, tem uma série de providências que se alongam, se perduram um tempo, que são encargo do liquidante, e esse liquidante vai fazer tudo, vai prestar contas, vai pagar os credores, dentre os quais o nosso credor fazendário, né? E com isso vai se ultimar o procedimento de liquidação com o registro do ato final lá na junta comercial. Esse é o procedimento, em rápidas palavras, o procedimento comum. No entanto, quando há dissolução irregular, a gente pula essa parte. A gente pula o procedimento que visava justamente garantir a responsabilidade patrimonial. Então, por isso, você vai dizer, olha, o que tem aqui é uma inversão do ônus da prova. A gente presume que se dissolveu regularmente aquela não localizada no seu domicílio fiscal, legitimando a corresponsabilização do administrador, uma vez que, aparentemente, o administrador pode ter tido um ganho patrimonial, ou seja, ele amealhou remanescentes da sociedade empresária, amealhou esses bens, ele teve uma vantagem, um lucro, vamos dizer assim, grosso modo, em detrimento do credor fazendário, em detrimento dos credores da sociedade. Então, essa manipulação, né, da responsabilidade patrimonial acaba proporcionando o redirecionamento em favor da execução. A gente vai perseguir bens, então, em nome do administrador. E ele vai, então, fazer de acordo com a liturgia da súmula, que o STJ imaginou, ele vai ter que opor embargos à execução em nome próprio, enquanto corresponsável tributário, vai ter que fazer opor embargos buscando se defender, provando que ele não fez uma coisa, o que é o problema que a súmula proporciona. Eu falava que a gente, como operador jurídico, a gente tem o direito de refletir com relação a isso, nem que seja em esfera doutrinária, né? Na via jurisdicional, eu estou
de uma certa maneira, vinculado ao pensamento dos tribunais superiores, até porque bate no tribunal, o tribunal reforma uma decisão conflitante com essa súmula. Mas, enquanto pensadores, operadores jurídicos em sede doutrinária, como nós estamos aqui, a gente pode repercutir, refletir, olha, a mim causa uma certa estranheza, porque o sócio vai ter que fazer uma prova. E aí a pergunta era o que fazer, como explicar essa situação. E algumas possibilidades, né? O sócio poderia tentar demonstrar, explicar documentalmente, com depoimento pessoal e também com testemunhas, que a sociedade enfrentou uma situação de crise, isso lá na sede de embargo, só ficar claro, né? Já tivemos um redirecionamento, já tivemos um embargo de devedor, né, após uma penhora mesmo parcial, e o administrador veio em sede de embargo e vai fazer uma prova de que, na verdade, a empresa fechou e não foi uma tentativa de burla, não foi uma fraude, não foi uma subtração de patrimônio que serviria de garantia da execução. Na verdade, aqui foi uma tragédia que aconteceu, que impactou a maioria das empresas, né, algumas menos, outras mais, outras realmente fecharam, e demonstrar que os ativos que remanesciam foram destinados a outros débitos igualmente importantes, ou até de superior classe, por exemplo, para pagamento de empregados, ou reclamatórias trabalhistas, ou outros débitos correntes que eram de liquidação urgente, né? Então, situações desse tipo, mas vejam só, isso acaba gerando um problema probatório, né? O que acaba assim que ele vai ter que explicar o contexto geral do encerramento da sociedade. Isso na situação da súmula 435, era mais ou menos o pensamento que eu estava colocando. Enfim, ele vai fazer uma prova de que a dissolução não foi com o intuito deliberado de exclusivamente fraudar o credor fazendário. Ele vai demonstrar que, na verdade, a empresa acabou se encerrando por um fator extravagante da sua própria autonomia, não é da vontade da própria empresa, mas uma tragédia que se instalou. Fora dessa situação do caso da dissolução irregular, temos algumas outras possibilidades. Por exemplo, empresa de pequeno porte ou microempresa, com base na Lei Complementar 123, eu consultei agora, naquela hora eu não tinha lembrança, mas era o artigo 9º da Lei Complementar 123, autoriza, ou melhor, ela flexibiliza aquele procedimento bastante trabalhoso, que eu tentei detalhar um pouco mais cedo, flexibiliza isso para dispensar essa liturgia, todos esses passos custosos, trabalhosos, demorados, para que o encerramento dos contratos sociais sejam mais fáceis, mais rápidos, mais práticos. E aí, então, ela possibilita que os sócios registrem o distrato da sociedade na junta comercial, mas isso tem um lado B. Eu colocava, olha, isso aqui tem um reverso dessa moeda. É muito prático de um lado, mas tem um lado B, que é a transferência da responsabilidade pelos débitos pendentes e não satisfeitos até o momento do encerramento da atividade. A transferência desse débito da responsabilidade para os sócios que encerraram a sua sociedade. Então, isso é muito oneroso para a parte. De um lado, ganha esse pênalti, que vai acabar responsabilizado por esses débitos. Então, aí a junta comercial não vai exigir certidão negativa de débitos tributários federais para cancelar o registro. No entanto, o sócio vai acabar responsável, né, por conta desses débitos, no caso da empresa pequena, da pequena empresa de pequeno porte e na microempresa. Existem outras variações ainda, né? No caso de uma empresa que, por exemplo, um contrato social acabou ficando inviabilizado, o objeto social, melhor dizendo, ficou inviabilizado pelo esgotamento do capital de giro, né, ou pelo esgotamento do mercado consumidor daquele tipo de produto. Agora, durante esse tempo da pandemia, vários serviços foram proibidos, né, por fato do princípio, com base na pandemia, foram proibidos os exercícios de determinadas atividades. A pessoa que tinha, por exemplo, um cinema, teatro, bar, esse tipo de comércio, prestação de serviço que
pressupunham a aglomeração, vejam só, existem objetos societários que pressupõem a reunião de pessoas, de consumidores. Jogos, até muito pouco tempo aqui, estavam proibidos jogos de futebol por conta da aglomeração. Agora voltaram os jogos, mas sem público, né? Os clubes quase quebraram. Então, vejam só, existem alguns objetos que acabaram sendo proibidos. E a empresa ela pode cessar a sua atividade, até porque está proibida, e se diria no ilícito, né? Continuar exercendo aquela atividade boate, tipo de, enfim, casa de show, espetáculo, esse tipo de objeto societário, vai acabar que essas empresas elas cessam o exercício dessa atividade, que é o seu objeto, mas formalmente elas existem. Até inclusive o Código Civil dispõe que até a liquidação, até a dissolução, ao menos de acordo com o sistema societário do nosso Código Civil, a empresa permanece com personalidade jurídica. Formalmente. Ela continua existindo, né, como autonomia, com titularidade e tudo mais. Então, ela vai cessar suas atividades. Por exemplo, ela pode, inclusive, ter entregue lá o imóvel em que exercia aquela atividade, lá, um bar, restaurante, coisa do tipo, e transferir o seu domicílio fiscal para a cidade. Realmente vai haver um redirecionamento por que funcionava a determinada empresa e agora não existe mais. Fechou. Vizinhos dizem que fechou. Fechou o restaurante, fechou o bar, boate, casa de espetáculo, fechou, né, um cinema que tinha ali. Atividades que se tornaram impossíveis ao tempo da pandemia. Essa empresa vai gerar, então, responsabilidade dos seus sócios, e no futuro esse sócio pode vir lá e demonstrar, olha, nós transferimos o domicílio dela, apesar de não termos feito, por exemplo, a transferência do domicílio fiscal, ou isso está atrasado, ou está sendo encaminhado, ou coisa do tipo, transferimos o domicílio para outra localidade, ou demonstrar que fez a transferência do domicílio fiscal como é desejável, de acordo com o artigo 127 do Código Tributário, fez essa transferência do domicílio, olha, aqui o objeto acabou ficando paralisado, mas é um fato extraordinário que causou isso. Não houve aqui a distração do credor fazendário, eu não subtraí bens do objeto societário aqui em benefício próprio, né? E pode provar, a minha raiz era tanto, agora eu estou com tantos empregados, demitido todo mundo, né? Ele vai fazer uma série de indicativos dizendo que o somatório, nas horas do juiz, vai dizer assim, olha, não há aqui solução irregular. Se a empresa está formalmente ativa, está aguardando a melhora do ambiente de negócio para aquele negócio dela, ou está buscando uma recolocação, como é que se fala agora? Né, se reinventar, né, reinventando o seu próprio negócio, né, o que era um restaurante agora se transformou numa casa exclusivamente de delivery, né, tem aqui em Porto Alegre, eu vi no jornal esses dias que os restaurantes se consorciaram, que fecharam os estabelecimentos, se consorciaram num distrito industrial e fizeram lá um condomínio de delivery. Os restaurantes se consorciaram, tipo, uns 10 restaurantes que funcionam todos no mesmo local, exclusivamente para delivery. Estão se reinventando. Então, pode demonstrar, por exemplo, uma situação desse tipo. Né? Eu transformei o meu objeto, eu transferi o endereço, eu transferi os meus empregados, eu remodelei a minha forma de trabalhar, reorganizei o meu objeto, e isso não é dissolução irregular. Muito pelo contrário. Isso é absolutamente desejável, né? Que as empresas continuem, que elas sobrevivam, apesar do momento extraordinário que nós vivemos, né, que elas busquem um lugar ao sol, né, isso é absolutamente desejável, até porque isso é uma fonte de emprego, de renda para de terceiros, de dinamização da economia, de geração de tributos. O Estado vive de tributos, né? Eu, como juiz, sou pago pelos tributos. Exato. O Estado não tem atividade econômica própria, né? São todas receitas derivadas, então é do interesse de todos que as empresas sobrevivem. Exato. Então Doutor Tiago, não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Conseguiu responder e ainda fez um apanhado para que possa ficar aqui registrado, já que a gente perdeu a nossa parte inicial. Doutor Tiago, veja só, quero abraçar aqui e cumprimentar o pessoal. Tem aqui Daniel Halim, Humberto, PH Lisboa, e tem aqui doutor Ricardo Rodrigues, que é
advogado, é militante na área tributária, ele tem um questionamento aqui. Eu queria colocar aqui, tal qual ele colocou, o seu questionamento, para que o senhor tente aí colaborar também com essa discussão. Doutor Ricardo está dizendo assim, a empresa tem legitimidade para apresentar a IPE para anulação do redirecionamento em face de todos os sócios não administradores, com receio de eventual ação regressiva em desfavor da PJ? Essa é uma excelente pergunta, que bom que veio essa pergunta. Eu tinha falado no vídeo anterior, que nós lamentavelmente perdemos, mas eu tinha tangenciado e agora tem uma oportunidade muito rica para falar desse assunto. Vejam só. Isso agita vários aspectos, levanta várias frentes de trabalho. Primeiro de tudo, a empresa, digamos, o direito de forma ortodoxa, como pode ser visto, eu não tenho legitimidade para defender interesse de terceiro. Isso é uma baliza, um pilar do nosso direito processual. Ou seja, a empresa não tem interesse nem legitimidade para defender o interesse do sócio, ou do corresponsável, ou do administrador. Por quê? Isso é a visão ortodoxa, tá? Estou tentando colocar assim, fazer um panorama inicial. A empresa não tem, não tem nenhuma vantagem, por isso o processo civil não viabiliza isso, para defender um interesse de terceiro. Por conta que a empresa tem personalidade jurídica diferente dos seus sócios. Os sócios constituem essa sociedade, com o direito, mediante cumprimento de determinados passos, a liturgia societária, o direito atribui personalidade jurídica, sem entrar no mérito das diferentes teorias que fundamentam isso, mas é fato que o direito societário atribui personalidade jurídica a essa sociedade com as vantagens decorrentes. E uma das vantagens é a separação patrimonial, né? O sócio e a pessoa jurídica são pessoas distintas. Pessoa natural e pessoa jurídica são pessoas distintas, não se confundem. Salvo aquelas situações de abuso, né, que a gente falou no vídeo anterior, pena que a gente perdeu, mas né, quando há confusão patrimonial. Na verdade, a personalização jurídica, ela separa os patrimônios com várias vantagens decorrentes, né, principalmente a limitação da responsabilidade. Ou seja, o sócio, ele é uma pessoa diferente, que vai responder em nome próprio, e a pessoa jurídica é outra, muito embora eles sejam solidários. Ou seja, a pessoa jurídica, nessa visão tradicional, não teria poder de defender o seu sócio. Essa é a visão tradicional. Vira a página, novas perspectivas. Eu estou preparando um e-book sobre exceção de pré-executividade, trabalhando exatamente as novas perspectivas da exceção de pré-executividade, o lado B da exceção de pré-executividade, né? Coisas que não estão abrangidas na súmula 393 do STJ com relação aos pressupostos e limitações da exceção de pré-executividade. Ou seja, a exceção de pré-executividade seria possível apenas e tão somente para veicular matérias de ordem pública que o juiz deve de ofício e mediante uma prova pré-constituída. Então, mais ou menos, em rápidas palavras, é o pensamento vigorante. Na verdade, existem várias outras matérias que são plenamente viáveis em exceção de pré-executividade, inclusive com a STJ aceita, né, apesar de estar fora do objeto estrito, tão restrito da exceção conforme a súmula. Bom, aí que é o ponto que a pessoa jurídica, ela tem algumas prerrogativas com relação ao redirecionamento. Uma delas, a pessoa jurídica, eu inclusive fiz um vídeo no meu Instagram, convido todos a frequentar lá o meu Instagram, Execução Fiscal em Curso. Eu trabalhei esse ponto num vídeo anterior, lá no Execução Fiscal em Curso, eu trabalhei o seguinte: a pessoa jurídica, ela tem uma personalidade diferente dos seus sócios, ela tem, inclusive, direito a tutelar, direito a uma tutela jurídica da sua honra objetiva, ela não tem honra subjetiva. A pessoa jurídica não tem honra subjetiva como nós, mas ela tem direito ao bom nome, à boa fama, ela tem direito a ser respeitada, né? Ela tem direito aos direitos da personalidade compatíveis com a sua condição de pessoa jurídica, né? Ela não tem direito à proteção dos seus órgãos porque não é uma pessoa natural como nós. Bom, enfim,
ela tem direito à tutela da sua honra, da sua boa fama. Quando eu digo que a pessoa jurídica se dissolveu irregularmente, foi um precedente bastante interessante do TRF da 4ª Região, e a pessoa jurídica contestou o redirecionamento, salvo engano, foi através de um agravo, e o tribunal reformou a decisão de primeira instância, dizendo, olha, na verdade aqui ela fez uma prova muito sólida, muito consistente, pré-constituída, e aqui eu entro naquele ponto que a exceção de previsibilidade já extravasou daqueles limites que o STJ havia idealizado lá em 2009, 2010, né, após digerir toda a evolução doutrinária e jurisprudencial até então, mas a exceção extravasou daquele ambiente tão restrito e demonstrou, através de uma prova pré-constituída, que não é dilação probatória, eu posso juntar documentos através de exceção de pré-executividade, e através da análise documental, o tribunal percebeu, olha, essa empresa ela não se dissolveu irregularmente. Muito embora o oficial de justiça tenha ido lá no endereço que era o seu domicílio fiscal e percebeu que ela não estava trabalhando mais lá, ela documentou que houve uma alteração contratual de registro junto ao fisco, em uma série de documentações que mostram que ela transferiu sua atividade para um outro local. Passou a exercer este ou um outro objeto, ou diferentemente, com uma outra organização, né, num outro local. E aí o tribunal disse, olha, essa empresa tem direito a tutelar sua honra objetiva e afastar essa pecha de que ela se dissolveu irregularmente. Isso é uma acusação bastante gravosa. Muito embora não tenha nem uma prova, com base numa presunção, né? Eu não tenho a certeza absoluta de que ela se dissolveu irregularmente. Tem uma presunção. O que eu tenho é uma visita do oficial de justiça constatando que ela não está mais lá. Eu não sei muito mais além disso. Fazendo até para juntar algum documentinho, alguma coisa a mais, mas na verdade o meu contexto probatório é muito restrito. E aí se inverte o ônus da prova, cabendo ao contribuinte de explicar. Mas aqui a empresa, ela mesma fez a prova que ela transferiu o seu domicílio, que ela reorganizou essa atividade, busca renascer com uma outra atividade, enfim, está buscando sobreviver. E o tribunal afastou o redirecionamento. Muito embora o interesse patrimonial mais quente, digamos assim, onde vai apertar o sapato mesmo, é no patrimônio do sócio, é ele que vai acabar pagando, né, o débito, vai ter que garantir a execução para poder ter direito de embargar. Então, interesse econômico primordial, digamos assim, é do sócio, administrador, corresponsabilizado, mas a empresa acabou, digamos assim, jogando com o regulamento debaixo do braço, né, atuação perfeita, demonstrando suficientemente que ela não se dissolveu regularmente, fez uma prova muito sólida e afastou o redirecionamento, e aí então o sócio foi excluído. O sócio, que era o principal prejudicado, no final das contas, economicamente, ele acabou sendo excluído da execução. É um caso muito interessante, porque o STJ, inclusive, tem, se eu não me engano, é um tema repetitivo, explicando exatamente isso, que a empresa não tem interesse para discutir o redirecionamento da execução fiscal. Mas existem essas situações que ela pode fazer uma prova suficiente de que ou transferiu seu domicílio, como eu coloquei mais cedo, né? Ou está reorganizando sua atividade, formalmente está ativa, mas muito embora o seu propósito não esteja sendo realizado por conta, por exemplo, da pandemia. Então, são alternativas que estão presentes aí. Veja só, nós estamos... aqui já estou explorando o senhor, além do horário combinado, por causa do nosso problema. Sem problema. Eu queria só colocar uma última questão aqui, que é referente à CDA, para a gente fechar aqui nosso bate-papo. É possível a Fazenda já incluir na CDA o sócio... a empresa e também o sócio? Ela pode fazer isso? Pode ser feito dessa forma? A resposta é sim e não. Ela é muito complexa, essa resposta.
depende de eu contar uma historinha que é um exemplo. Normalmente. É sim e não, e tem o depende. E depende. Mas assim, eu não quero enrolar, mas eu quero esclarecer isso aqui de uma forma mais prática, tá, Oswaldo? E realmente é uma pergunta, assim, tormentosa, que agudiza a vida dos administradores da sociedade, e ela tem um interesse bastante forte, e acho que nós precisamos esclarecer isso, né, de uma vez por todas. Eu, particularmente, eu sou um pouco revolto com esse pensamento vigorante, mas eu quero explicar isso através de um exemplo, que eu vou contar uma historinha, e isso vai ficar bem claro para quem está nos ouvindo. Acompanhe só uma historinha. O Tiago, para não usar um exemplo de terceiro, vou usar o meu nome, o Tiago e um sócio têm lá uma determinada sociedade para exercer um determinado objeto societário. E, por exemplo, aqui vou dar um exemplo de estética automotiva. O Tiago e seu sócio têm uma pequena oficina lá, fazem pequenos reparos, polimento, película, pinturinha, enfim, lavagem, fazem esse tipo de serviço e vão tocando a sua empresa. Vão tocando a sua empresa dentro desse objeto. Lá pelas tantas, por exemplo, no momento de crise, a lavagem está difícil, esse tipo de objeto está meio complicado, começou a restringir o mercado, ou, enfim, o sócio percebeu, olha, Thiago vira para o sócio dele, olha, seguinte, cara, isso aqui não está dando dinheiro, nós vamos migrar, nós vamos, sabe o que está bombando no mercado? Vender material de construção. Tá, mas nós vamos mudar de ramo, vamos trocar com a nossa lojinha aqui, nossa lavagem, vai virar uma loja de materiais de construção. E aí, o Thiago e o sócio começam a exercer um outro objeto, uma outra atividade. Olha só o seguinte, o objeto societário, o que era? Era estética automotiva. O que ele está fazendo agora? Um outro objeto. E ele está fazendo o quê? Descumprindo o contrato social. Ele está exercendo uma atividade que descumpre o contrato social. O contrato social era estética automotiva. Eu estou exercendo o quê? Venda de material de construção. Compra e venda de material de construção. A atividade é contrária ao contrato. Primeiro caso. Segundo caso. Thiago vira para o sócio dele. Seguinte, não está dando para sobreviver com esse negócio aí de lavagem estética de carro. Vamos fazer jogo do bicho. Não, mas isso aqui é ilegal. É ilegal, mas dá dinheiro, então nós vamos fazer. Thiago pega o sócio, ele começa a explorar uma atividade que é ilícita. Passam a exercer uma atividade que é ilícita, que não é contrária ao objeto social. Ela é não só contrária ao objeto social, como ela é ilícita. Bom, nessas situações, uma atividade que contraria o objeto social ou que seja ilícita, o Thiago e os seus sócios podem ser responsabilizados pessoalmente por conta de que os tributos gerados nessa atividade contrária ao objeto ou à lei, esses tributos decorrentes dessa atividade, isso é o artigo 135. É assim que funciona o artigo 135. Ninguém fala da exatidão do artigo 135. Atos contrários à lei ou ao contrato geram responsabilidade pessoal do administrador e de quem deliberou. Se foi só Thiago, ou só o Thiago que resolveu bater no peito e assumir uma atividade ilícita ou contrato social, é o Thiago que vai responder. Se foi o Thiago e o seu sócio, muito embora ele não tenha poder de administração, quem vai responder é o sócio também. E isso tem que ter prova na apuração. É possível fazer? É possível. Eu dei um exemplo muito simplório, assim, mas isso é possível, tecnicamente é possível, que o fisco, na atividade de lançamento, avalie isso. Olha, que houve uma desvinculação do objeto social, extravasou do objeto social, tem que ser responsabilizado pessoalmente. A empresa ganhou dinheiro junto com os sócios? Ganhou. A empresa ganhou dinheiro junto. Ela ganhou dinheiro tanto na lavagem, tanto na venda de material de construção. Ela ganhou dinheiro, inclusive, na atividade ilícita. Então, eles têm o quê? Interesse comum. Os sócios que praticaram o ilícito ou o ato contrário ao contrato social, junto com a empresa, têm interesse comum. Todo mundo ganhou dinheiro. Tem o quê? Solidariedade. Então, o lançamento vai apurar tanto o ilícito quanto a participação de quem atuou naquele ilícito. Tá? Então, o Thiago e seus sócios podem ir o quê?
ser responsabilizado na apuração do crédito. E isso vai desaguar onde? Na CDA. Então, sim, o sócio pode figurar como codevedor na CDA, como um codevedor solidário, porque ele praticou em nome próprio também ilícitos ou atos contrários ao contrato social. Então, a primeira resposta é sim, ele pode. Tá certo? Essa é a primeira aproximação. Agora, um outro caso, outro exemplo, para dar outra resposta. Isso é muito interessante, esse assunto aí. Isso rende muito, rios de tinta esse assunto aí da CDA. Outra situação é a seguinte: o Thiago e seu sócio constituem sociedade, vão lá na Receita Federal, lá no balcão, e pedem a inscrição no CNPJ. Leva o seu contratinho lá, ou o contador leva. Tá aqui, eu quero a inscrição no meu CNPJ. Quem é que assina aí pela sociedade? Ah, é o Thiago. O Thiago vai lá, pede a inscrição da sociedade. Ele é o administrador, né? Tem poderes no contrato social como administrador. Ele vai lá pedir o que? A inscrição da empresa junto ao fisco, né? É um registro fiscal. CNPJ é um registro fiscal, de interesse fiscal. Eminentemente interesse fiscal. E vai lá, a Fazenda fica com essa informação. Ah, o administrador dessa sociedade aqui é o Thiago. Ah, joia, temos uma informação importante. Passam-se anos. Thiago morreu, Thiago trocou de sociedade, trocou de país, Thiago vendeu as cotas dele, fez tudo bonitinho na junta comercial, Thiago pode ter feito um monte de coisas diferentes nessa sociedade. Pode ter renunciado aos poderes de administração, ter continuado como sócio, pode ter um monte de coisa. Esses atos de interesse societário, onde é que eles estão documentados, registrados para fins de ciência de terceiros? Inclusive o fisco é terceiro, né? Na junta comercial. É lá o desaguador. Uma sociedade empresária, né? Para dar um exemplo, sociedade empresária. O desaguador desses atos estão lá na junta comercial. É lá o lugar para esse registro. O que o fisco faz? Pega a inscrição no CNPJ. Thiago não pagou aqui, a empresa não pagou os tributos. Quem era o administrador? Thiago. Junta o nome do Thiago como codevedor solidário por um débito de mero inadimplemento. Né? Não teve apuração. Na verdade, a empresa aqui, para dar o exemplo completo, a empresa exercia sua atividade, prestava suas declarações, o contador mandava a DCTF, a Fazenda tinha ciência lá do lançamento, do autolançamento, a empresa confessava os seus débitos. Se o Thiago e a empresa, se o contador não pagavam lá, ficava o débito em aberto. Tá? Como 95% dos casos de execução fiscal acontecem. Simplesmente débitos autolançados. A empresa fez o autolançamento, prestou as declarações, constituiu o crédito, não pagou, desagou numa execução fiscal, só que o fisco fez esse excesso de colocar o administrador, que era aquele administrador daquele tempo, lá na inscrição no cadastro, no polo, acabou levando ao polo passivo, por ser um suposto codevedor na certidão de dívida ativa. Assim, eu fico nervoso com esse assunto, porque eu não consigo me conformar que isso aconteça, né? Eu não consigo me conformar que o STJ consolidou o entendimento de que, na verdade, a inclusão deste sócio administrador como codevedor está protegido pela presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa. Quando a empresa confessa, apura, informa, declara todos os seus débitos e não paga, é livre de discussão, né? Esse crédito é líquido certo. A própria empresa sabe uma situação de erro, mas o normal, né? É líquido certo. Presunção de liquidez e certeza, a gente não vai negociar com relação a isso. A própria empresa sabe que deve. E aí vem a execução fiscal com relação a agora colocar um sócio por ação de mérito de implemento como codevedor é um excesso que foi viabilizado. Né? Na minha modesta opinião, infelizmente, estamos todos vinculados ao STJ, né? Mas acaba que prejudica demais o sócio que acaba sendo indicado como codevedor. E aí, no entender do STJ, sede repetitivo, cabe a esse sócio ilidir essa presunção de liquidez e certeza. Mas, na verdade, essa presunção de liquidez e certeza da CDA, ela é por uma outra coisa.
não é para atribuição da corresponsabilidade solidária. Se eu, junto com a minha esposa, temos um apartamento, nós somos devedores solidários do IPTU, o município pode colocar nós dois como co-devedores na certidão de se a gente não pagar o IPTU. Mas nós somos coproprietários. Nós dois somos proprietários, nós somos co-devedores por interesse comum. Agora, numa situação em que o sócio é uma pessoa diferente da pessoa, da contribuinte, que ele tem vantagens, principalmente responsabilidade, diferenciação em relação à sociedade, né, eu particularmente, muito modestamente, acho um excesso. Né, e gera um problema probatório. Vejam só, ele vai ser chamado a responder por esse débito e ele vai ter que ofertar bens em garantia, vai ter que ter bens penhorados para poder embargar a execução. Isso é por demais gravoso, né, na minha modesta opinião. Mas acaba sendo o pensamento predominante. Eu tenho uma esperança que isso seja revertido. Por quê? Porque a gente não pode pensar a responsabilidade tributária de uma forma isolada, simplesmente pegar lá a solidariedade, a lei diz que é solidária, então aqui, na verdade, todo mundo vai ser solidário e na verdade, a lei não tem essa liberdade absoluta, essa discricionariedade. A responsabilidade tributária, ela tem muitas limitações, e uma das quais é a necessidade de lei complementar. O Supremo tem reiterados julgados muito importantes quando se debruçou sobre essa matéria e decidiu que, afinal de contas, é necessário lei complementar para que se estabeleçam critérios gerais, oponíveis a todos os entes da federação, para que nós tenhamos segurança jurídica com relação à responsabilidade de terceiros por débitos de origem na sociedade, na contribuinte, enfim, que é o sujeito passivo por excelência desse débito. Então, eu acho que é um assunto que vai render ainda, a gente vai voltar a falar a esse respeito, né? Muito embora exista esse posicionamento do STJ, que já está vendo, eu particularmente não concordo. Doutor Tiago, explicação excelente, e vai instigando a gente a conversar outras coisas, mas infelizmente o tempo não nos permite. Mas eu quero já, de pronto, agradecer muito o senhor pela disponibilidade. Infelizmente, quem não acompanhou no início, a primeira parte perdeu uma série de informações aí, mas fica a provocação para uma outra oportunidade a gente voltar a conversar sobre esse tema, enfim, vai puxando, né? Uma coisa vai puxando outra, e se a gente podia passar a noite aqui conversando sobre tantas coisas que vão surgindo aí e vão instigando a gente a conversar. Mas eu agradeço muito a sua presença, a sua disponibilidade de ficar com a gente até agora, conversando, expondo pensamentos e contribuindo para que nós possamos aí amadurecer o nosso conhecimento. Então, e já deixo aqui, depois vou colocar lá nos stories também do Instagram, para quem não segue ainda, seguir seu Instagram e estar informado aí sobre as questões relativas à execução fiscal. E parabenizar pela excelente aula. Foi uma exposição maravilhosa, de forma muito simples e didática, que certamente quem pôde é coisas importantes. Então, agradeço muito a paciência em conversar conosco. Eu que agradeço o convite, né? Gentil convite, me sinto honrado, e de estar com essa seleta plateia também. E, enfim, e quero deixar à disposição de todos, né, o nosso perfil, o Execução Fiscal em Curso. Vai ser muito fácil encontrar aqui no Instagram. E também no YouTube. Também tem um canal com pequenos vídeos a respeito da execução fiscal, para quem tiver interesse ou trabalhar com execução fiscal ou quiser dialogar com relação à execução fiscal. Os canais estão de portas abertas. Eventualmente, tendo um questionamento, sugestão, um pedido de pauta, alguma dificuldade aí com relação à execução fiscal, será um prazer atender e gravar a respeito. Então, sugestões de pauta são sempre muito bem-vindas. Então, fiquem à vontade lá para frequentar as nossas redes sociais, certo, pessoal? Muito obrigado, fico à disposição. Boa noite para o senhor, bom descanso. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, tchau. Tchau, tchau.